eu tô aqui numa posição que a minha função é ter essa visão do todo. Uhum, Se eu não pegar a empresa e dar uma guinada nela para essa coisa do IA, aquelas uhum, 100 pessoas que trabalham comigo vão ficar sem emprego. uhum. Aí não tem um papel importante? Cara, tô perguntando assim de ingenuidade Claro, mesmo minha, os 100 empregos vão ser perdidos da mesma forma, porque quando aquele capital sair de um lugar e para o outro, aquelas 100 pessoas não estão trabalhando naquela outra Não, área. mas, por exemplo, se eu Mas, pego a minha empresa, e eu sim, como visionário, sim. o tal do acionista, Aham, sim, eu sim. pego e falo assim, caramba, é melhor a gente tomar essa direção aqui para eu manter essa galera. A gente toma aquela direção e mantém a galera trabalhando. Aí eu vou lá e falo, ó, pessoal, nós estamos mudando. É que eles não vão falar, eu sei disso. Sei. Mas ele muda, ele tem. Não sei se está entendendo o que eu tô Tô falando. entendendo, tô Ele entendendo. tem a questão de entender para onde as coisas estão indo, as Entendi. tendências do mercado, já que ele está trabalhando naquela aposta do dia a dia. Quanto à primeira questão, eu acho que o podcast inteiro que a gente conversou responde. A gente vê que esse processo, na verdade, faz o contrário. Como ele orienta a maior valorização da forma mais Sim. utilitarista possível, o que vai acontecer é que você vai sempre orientar o seu capital para maior produtividade, o que vai reger a lógica interna. É essa Certo. produtividade que vai gerar maior lucro. Você reduz a quantidade de pessoas que você precisa, senão você não muda. Gera redução da massa dos empregos para garantir o lucro deles. Depois gera crises que ameaçam o lucro deles, porque essas pessoas Sim, sim. empregadas é quem vai comprar. Claro. Então, respondendo a primeira questão, eu acho que essa pessoa que direciona o capital, ela não salva os 100 empregos. Eu acho que o conjunto dessas pessoas que redirecionam o capital, ela gera esse mundo onde uma fatia cada vez mais diminuta tem emprego e uma menor ainda emprego qualificado. Primeiro lugar, isso. Segundo lugar, será que é razoável? Suponhamos que tudo que você falou seja verdade. Todos os grandes capitalistas de hoje foram os caras que tiveram a visão. Ah, tá. Não é. Não, mas suponhamos, Uhum. tá? E tirando o fato de que estão herdeiros, né? Uma parte, em algum lugar, alguém teve. Correto? Para acumular aquela fortuna. Será que realmente faz sentido que a grande maior parte da riqueza da humanidade esteve concentrada simplesmente nas pessoas que tiveram a visão a respeito de quais seria o rumo futuro dos negócios, em detrimento de todas as outras que fizeram as descobertas científicas e que não viraram bilionários por causa disso, entende? Em função de todas as outras que de repente não tiveram visão nenhuma, mas que o esforço dela é que foi responsável por toda essa máquina se mover. Outras que tiveram visões em coisas muito maiores, mas essa visão não está ligada ao rumo dos negócios naquele próprio momento. Uhum. Por exemplo, Einstein lá na relatividade especial e geral. Aquilo foi uma puta de uma visão, mas não tem nada a ver com o rumo dos negócios. Ah, sim. Percebe? Quantos não tem essas É visões? É ciência de base, né? Dentro da empresa. Mas até na aplicada. O cara faz lá dentro da empresa, tudo que ele descobre vira patente da empresa. Ah, sim. Vira patente da empresa. Que é a empresa que vai ganhar aquilo ali. A empresa é quem? Os proprietários. Uhum. Entende? Ainda que eu admita que tem visões. Por exemplo, eu não vou negar o Bill Gates. Bill Gates viu um mundo que o PC ia dominar. Diferente da IBM, que viu o mundo por falar de um tema que achou que seria o supercomputador. E a visão do Bill Gates foi o seguinte: eu não vou fazer computador, eu vou fazer um sistema que vai rodar dentro do computador. Porque ele podia ter tido na hora ali uma visão, vamos dizer, errada. Hoje a gente sabe que é errada. Falar assim, pô, a IBM tá produzindo computador, eu vou produzir computador também. E é verdade. Olha só, o fato do cara ter a sacada, que é o computador. E veja, isso ia acontecer independente do Bill Gates, tá? Só seria outro no lugar dele, se ele não tivesse tido a ideia. Tudo bem. Né? Será que realmente essa visão do Bill Gates ela vale 10 milhões de vezes mais do que a pessoa que consegue durante a vida educar 1000 estudantes de base, fazer aprender a ler, escrever? Não. Será que ela vale 1 milhão de vezes mais do que o cara que tira o lixo das ruas, que sem o qual todos nós íamos morrer de uma doença qualquer, ou de um cara que atende e te salvou de morte na sua profissão? Essa comparação, tudo bem. Mas essa assim, comparação é tudo. Mas será que, vamos supor que eu tiro o Bill Gates da parada? Sim. Certo? Vamos dizer, a Microsoft está aqui funcionando. Só para reduzir, tem 100 pessoas aqui. Sim. Eu tirei o Bill Gates. Será que essas 100 pessoas, elas conseguiriam se organizar e ter a visão de onde levar o negócio da melhor forma possível? Com certeza. Sabe por quê? Acha que sim? Porque a população está o tempo inteiro dando resposta do que ela prefere e do que ela quer. O tempo inteiro, pelas escolhas que ela faz. Mas você acha que elas conseguiram se organizar e falar assim, galera, ó, o mundo parece que tá mudando para esse lado aqui. Mas vamos arriscar para aqui ou nós vamos continuar fazendo o que todo dia a gente faz aqui e dá certo? Posso fazer um comentário, inclusive, também sobre isso? Eu acho que tem uma discussão que é pré e pós uma determinada data. 1971. Entendeu? Quebra do padrão ouro. E quando a gente teve lá a quebra do padrão ouro,
o trabalhador, ele acompanhava a média de tudo. A média dos salários era a média do crescimento econômico, que era a média, inclusive, do lucro das empresas. Quebrou o padrão ouro em 1971, todo mundo sabe, pesquisa isso daí, tá? Quem não souber, mas enfim. Em 1971, existia a questão da reserva em ouro e a condição da moeda. Começou a ter uma expansão desenfreada, certo? Uma financiarização da economia e expansão desenfreada de moeda sem lastro. Isso daí começou a ter uma distorção. E essa distorção mostra que os salários começaram a estagnar e a partir de então a renda dessa concentração de renda e tudo mais, os bilionários, começou a disparar. Não pelo fato deles simplesmente serem inovadores e tudo mais, que isso daí já acontecia desde antes. Entendi. Mas em 1971 existiu uma quebra, porque antes crescia tudo. Antes crescia a riqueza mundial, crescia o lucro das empresas e crescia a remuneração das pessoas, os salários. Então todo mundo crescia, a riqueza como um todo subia. A partir de então começou a acontecer justamente o contrário. Um lado começou a estagnar e o outro começou a disparar. Tipo assim, começou a crescer demais. Tanto que agora tem essa história do Elon Musk ser o próximo trilionário, né? O primeiro trilionário da humanidade. Mas por que isso tá acontecendo, gente? Porque o que acontece? Os bilionários até então começaram a surgir, começaram a crescer e começaram a ter esse lado do capital cada vez mais concentrado no lado deles. Porque com a quebra do padrão ouro, a economia se financiarizou. Com tanta questão financiarizada, a Wall Street é 10 vezes maior, a Faria Lima é 10 vezes maior, tudo que é financiarizado é 10 vezes maior. E o que é 10 vezes maior? 10 vezes maior? O valuation das empresas. E é onde ele ganha dinheiro. Ele ganha dinheiro porque ele cresce o patrimônio dele conforme ele é dono de uma empresa que agora era para valer X e tá valendo 10 vezes mais, entendeu? E aí, isso desde 71. Então, se você analisar, a quebra do padrão ouro e tudo mais é a fonte da desigualdade, é a fonte do aumento das grandes fortunas, é a distorção do capital que está alocado no rentista e não na produção, entendeu? É por aí, cara. E eu acho que, se tratando dos bilionários, principalmente de bilionários dessa geração e etc., da tecnologia, é o maior exemplo. Porque os bilionários da tecnologia, eles foram lá, criaram uma empresa, o Mark Zuckerberg. Foi lá e ele é o único bilionário da geração dele, velho. Não tem outro bilionário na geração dele. Os outros bilionários... O Zuckerberg, por exemplo, ele tava lá no quartinho dele, lá em Harvard, criou um negócio dele lá pra ficar mexendo com mulher. Classificando que mulher que era mais bonita, se mulher era mais bonita que bicho que era mais... Né? Ele viu que aquele negócio ali podia tal. Olha só, vamos pegar... Aliás, o caso do Zuckerberg é até interessante. Ele criou o negócio, ele só distribuía aquilo dentro de universidade, você tinha que ter o ponto .edu para poder usar, até que veio um cara e falou assim, não, cara, você tem que pegar isso aqui e jogar pra... Esse cara teve a visão da parada. Não teve a visão? Mas isso é sacana. Aí, se você pegar hoje a Meta, tudo bem, a Meta tem milhares de... Tem um cara que tá ali programando, mas se o Zuckerberg não tivesse ali, no comecinho ali feito, não teria Meta hoje. Isso é uma tentativa, uma justificativa moral. Do fato deles deterem a maior parte da riqueza da humanidade. Agora, ela não. Aliás, só pra falar uma coisa, tá, cara? Eu meio que concordo, que eu acho errado. Não. A maior parte da riqueza da humanidade tá concentrada na mão de 4, 5 pessoas. Entendeu? Sim, independente de você concordar. Eu falo assim, eu tô dizendo que ainda que o argumento que você dá, ele tem uma base moral, entende? Entendi. Ele não tá medindo a contribuição que o cara deu para a riqueza da sociedade. Ele está justificando que essas ações, nesse sentido, que é um argumento moral. E ele tem um pressuposto lógico que é falho, na minha opinião. Porque numa sociedade competitiva, baseada na competição entre empresas, aquelas que se despontaram foi porque as pessoas que estavam nela tiveram as decisões que os outros não tiveram e fizeram essas empresas despontar, por definição. Então basta você ver que a sociedade é organizada assim, que necessariamente as empresas que vão despontar são aquelas das pessoas que fizeram as escolhas certas. Percebe? Mas você concorda que lá na época pegando o Zuckerberg só como exemplo, eu sei que tem coisa que é pontual, que eu tô pegando um negócio pontual. Sim. Ele não arriscou num negócio que nem existia? Sim. E isso quer dizer que ele tem que ter 200 bilhões? Não quer dizer que ele tem que ter 200 bilhões. Mas eu tô falando naquele lance que a gente tava falando dele arriscar... Que não foi produzido por ele, entende? Não, tem 200 eu tô falando assim, que não foi produzido por ele. Eu tô falando dele arriscar um negócio que ele não sabia se aquilo lá ia ter lucro nem em 10, nem em 15, nem em 30 anos, ou talvez não podia nem dar certo. Poderia dar errado. Mas Como dá errado para 99% dos casos. Mas ele arriscou naquilo ali. Inclusive, às vezes a ideia é tão boa, até melhor do que a dele, mas estava na hora errada.
no lugar errado. Então, aí você já vê como é que a justificativa moral cai por terra. Mas você concorda com a história do padrão ouro que eu tava contando? Explicando? Isso aí, Júnior, eu ia te responder o seguinte, cara. Eu proponho a gente fazer um podcast inteiro só sobre isso. Eu tô falando sério. A questão, ela é intrigante, ela é importante, só que, pelo menos pra mim, pra discutir isso aí, ia exigir eu topo. Até porque, um longo tempo, realmente. Até porque isso daí tá conectado com outras pessoas. Com tudo, isso tá conectado com tudo que a gente tá falando. Nada disso aí, cara. Porque o padrão ouro, a questão inflacionária, a própria questão da concentração de renda, a própria perspectiva do dinheiro, o quanto que ele vale numa ponta, vale na outra. Sim, entendeu? Como você cria como você cria dinheiro do nada, né? Tem essa dinâmica também. A minha opinião, o dinheiro nunca foi criado do nada. Eu acho que o padrão ouro, ele ia ser insustentável mesmo a partir, mas é por isso que eu precisava de muito tempo para desenvolver, sabe? Eu acho que a partir de 70, aquele período ali, ele realmente não era mais sustentável. Ele iria entrar em colapso mesmo. E acho que não é um sistema monetário tão radicalmente diferente do que a gente tem hoje quando você pensa. A circunstância do pós-guerra permitiu a ele existir durante 30 anos. Tá entendendo? Mas o sistema de crédito, que é por onde o dinheiro entra hoje, né? Ele é criado e ele vai ter que ser usado produtivamente, e quando o crédito é pago, o dinheiro é destruído. Ele é um sistema, na verdade, ele é melhor do que o do padrão ouro, na minha opinião. O sistema de crédito que a União Soviética fazia? Não, pós-71. Não, o atual, que está em vigor no mundo, via títulos de dívida. Tá. O dinheiro é criado por meio de dívida. Todos, para mim, são ruins, porque eu quero destruir o capitalismo. Mas se eu tiver que escolher o sistema do padrão ouro... O menos pior, o sistema de crédito pós-71... Não, então vou estudar bastante esse detalhe. Eu tenho algumas referências que eu já li, vou ler de novo e a gente conversa sobre isso. E uma provocação também. Provocação não, uma sugestão. O Anuário do Ilaésio, dos 4 artigos que ele traz, estou lembrando aqui se o terceiro ou quarto. É um deles, ou o terceiro ou quarto. Ele trata centralmente desse tema. O que foi o regime de Bretton Woods... Para a gente discutir as mudanças que o Trump está fazendo hoje, a gente voltou lá atrás no sistema que foi criado entre 45 e 71, depois as mudanças de 71 até agora, para apresentar uma tese nossa do porquê que o Trump está fazendo essas coisas agora, tarifaço, essas coisas todas e etc. Então vai ter uma interpretação nossa sobre esse tema. Inclusive posso mandar para você ler, fazer suas críticas e tudo, e de repente... Eu só respondeu